Se foi a partir de janeiro, já vai enviar tudo até dezembro. Se em nenhum mês tu conseguiu passar de 5 mil, vai enviar só o quê? Não é porque eu movimentei dinheiro que eu tenho que pagar imposto. Eu vou ter que declarar, eu sou obrigado a declarar. Ela vai fazer, mas ela não vai pagar imposto, porque ela não chegou no teto ali, vamos dizer assim. Tu já tinha um saldo de 3 mil. Aí entrou na tua conta, entrou quanto? Entrou 2.500 de Pix. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. O tema aí da fiscalização do Pix através da Receita Federal está dando o que falar e novas perguntas estão surgindo. Eu estou sempre gravando vídeos aqui com você a respeito disso, por isso, sempre que eu gravo conteúdo, eu tento responder as perguntas que surgem, mas aí nascem outras perguntas, aí eu tenho que vir aqui gravar para você novos vídeos. Para você que já faz parte dos nossos grupos no WhatsApp, eu já quero dizer que já tem 2 grupos lotados. Eu vou deixar o link de um terceiro grupo aqui. Eu já conversei com 7 contadores. A partir da segunda-feira, que é a data que eu coloquei lá no grupo no WhatsApp, nós vamos começar a atender vocês. Lembrando que os contadores, eu também sou contador, eles vão cobrar você certamente pelo serviço que eles irão prestar. Tudo bem? E aí, vamos lá então, o que eu vou responder para você aqui? Primeiro nada mudou? Estou querendo colocar medo nas pessoas. Será que tem influenciadores que estão querendo colocar medo nas pessoas? Estão dizendo isso aqui, ó. Alguém até escreveu assim para mim, ó. Estou achando que tem gente querendo colocar o na população. Outro escreveu assim: pessoal, não acreditem nesse youtubers que só querem seu like. Nada mudou. Ninguém será afetado. Esses, aí botou lá, né? Deveriam ser chamados a responder pelas mentiras que postam. Ninguém será afetado e nada mudou. Interessante, né? Então eu vou responder isso aí. Inclusive, alguns influenciadores ficam, gente, não se preocupem, não vai ser imposto novo, não vai ser taxado o Pix. Ninguém está falando que vai ser taxado o Pix, pelo menos eu não estou falando isso aqui. Eu não estou falando que tem imposto novo, também ninguém está falando sobre imposto novo. A gente está falando sobre as novas regras de fiscalização, que não é imposto novo, mas que vai, e não vai taxar o Pix, mas que pela sua movimentação pode acabar te cobrando imposto, tá bom? Segundo, tem mês que passa de 5 mil e mês que não passa de 5 mil. Como fica? Foi escrever, por exemplo, a doutora Diana, escreveu assim, ó, minha dúvida. Se sou autônomo, um mês pode alcançar 5, outro mês não. Se não alcanço os 5, como fica o carnê-leão? Ela até apertou sobre o carnê-leão, viu? Autônomo não sabe exatamente quanto vai ganhar. E aí, terceiro, eu vou responder, como saber que eu tenho que pagar imposto? Aí eu vou te mostrar o caso do youtuber que escreveu assim pra mim, ó. Tira uma dúvida, meu amigo. Eu tenho um canal no YouTube, faço de 8 a 9k. 8 a 9 mil. Será que vou pagar imposto? Aí eu vou te explicar o caso dele, tá bom? Mas o caso dele, doutor, eu não sou YouTube, não me interessa. Não, vou te explicar porque isso aqui é geral para todo mundo, gente. Você que é Uber, você que é pedreiro, você que é costureiro. Aí é o caso da costureira, ela escreveu assim para mim, ó. Quem é costureira que faz bico em casa e guarda um pouco do dinheiro na caixinha do Nubank? Durante 3 anos, ela acumulou 5 mil. Ela não faz declaração porque ganha 1.500 dependendo do mês. Dona de casa, paga só o INSS. Como é que é o caso de uma costureira ou de outras pessoas por aí, médico, advogado e tal? E quarto, essa pergunta surgiu a partir do meu último vídeo. Qual foi? Já tinha saldo na conta, entrou o Pix, como fica? Foi o que escreveu o doutor Wagner. E se a pessoa já tiver algum dinheiro na conta antes dessas regras, começa a valer a contar? E aí o doutor PHS escreveu assim, ó, explica melhor essa questão do saldo em conta no final do mês, por favor. Por exemplo, eu já tinha um saldo na conta corrente de 2.600 e recebi ao longo do mês 2.500 de Pix. Nesse caso, vou ser informado a receita ao final do mês ou não? Então, essas são as dúvidas que eu vou responder aqui. Se a sua pergunta não estiver aqui, eu vou deixar uma playlist para você que vai passar aqui, ok, do ladinho, com todos os vídeos a respeito disso. Eu já falei, por exemplo, com você, quem compra parcelado, como é que fica, se aquela parcela vai, se no mês vai ser só a parcela, se vai ser o valor cheio. Eu já falei com você em relação a como é que calcula os 5 mil. Eu já falei com você sobre TED. Eu já falei com você sobre vários assuntos. Então, se não tiver aqui,
dá uma olhada na nossa playlist chamada ali, ó, Pix 2025 Receita Federal. Lá tem todo o conteúdo para você tirar as suas dúvidas. E não esqueça, deixa o seu like nesse vídeo, também deixa a sua dúvida, caso não tenha sido respondida aqui ou em outro vídeo. E se inscreva nesse canal porque nós já batemos 600 mil seguidores, ó. Muito obrigado! Mas então vamos lá. Nada mudou, tô querendo colocar medo nas pessoas. Vou começar por aqui, porque isso aqui é uma resposta, porque muita gente aí tá com medo, né? E outros estão achando que a gente tá só botando medo. Vamos lá, primeira coisa que você precisa entender é... Caiu meu papel, peguei ele aqui de novo. Nós temos uma instrução normativa, o número dela é 2219. Ela é de setembro de 2024. Primeira coisa que eu te digo é, se nada mudou, por que tem que ter uma nova instrução? Por que não ficava a antiga? Nada mudou. Se nada mudou, então, entendeu? Primeira coisa é essa aqui, tem uma instrução nova. Antes dessa instrução, aí alguns falam assim, ah, mas nas instruções antigas já tinha isso. Vamos dar uma olhada. As instruções antigas, quais são? A primeira, a instrução normativa de número 1571 de 2015. Essa aqui é uma delas. Ela tem 15 artigos e ela falava sobre quem deveria informar essas declarações de movimentos lá no artigo 4º, no parágrafo 3º. Ela dizia assim, ó, fica responsável pela prestação de informações. Olha só, a instituição financeira depositária de contas de depósito, inclusive de poupança, em relação às informações que tratam o inciso 1º do caput do artigo 5º. Quem? Olha só, a instituição financeira, lá no artigo 4º, parágrafo 3º, o inciso 1º. Aí quando chega na instrução normativa 2219 de agora 2024, lá no artigo 9º, ela fala assim, ó, ficam responsáveis pela prestação de informações no módulo do repasse, no módulo de operações financeiras, inciso 1º. A instituição financeira depositária de contas de depósito ou de poupança e a instituição financeira ou instituição de pagamento autorizada a gerenciar contas de pagamento do tipo pré-paga ou pós-paga e contas em moeda eletrônica em relação às informações que trata o artigo 10º caput, inciso 1. Ou seja, aqui é a instituição financeira, aqui é a instituição de pagamento junto com a instituição financeira. O que é a instituição financeira, doutor? É o banco tradicional que você conhece. Instituição de pagamento é o que não é banco. PicPay, por exemplo, Recarga Pay, Mercado Pago, que eu me confundo se é banco ou já não é, parece que é instituição de pagamento ainda, ok? Essas instituições não estavam aqui inseridas nesse rolo antes, agora elas estão inseridas. Nada mudou, né? Tá tudo do mesmo jeito. Claro que não, cabeçudinho. E aí, olha só o que aconteceu. Na instrução normativa 811 de 2008, ela falava sobre essas movimentações também. Lá no artigo 2º, ela fala assim, ó, as instituições financeiras de que trata o artigo 1º, o tempo todo, estabeleção financeira. No parágrafo 1º, ela fala assim, ó, instituir a declaração de informações sobre a movimentação financeira de MOF, cuja apresentação é obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativa de crédito e associações de poupança e empréstimo. Aí, com a nova instituição normativa, o que ela fez? Ela incluiu a instituição de pagamento e incluiu também quem? Administradoras de cartão de crédito. Uma outra mudança que aconteceu foram das operações financeiras. Quais eram as operações financeiras que eram enviadas pelos bancos tradicionais anteriormente? Está lá no artigo 2º, fala assim, olha só. As instituições financeiras de que trata o artigo 1º prestarão por intermédio da DIMOF informações sobre as seguintes operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em conta de depósito ou conta poupança. Primeiro, depósito à vista e a prazo, pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, emissão de ordem de crédito ou documentos semelhantes, resgates à vista ou a prazo. Essas eram as movimentações que eram ali enviados os relatórios. Agora, com a Instrução Normativa 2219, o que eles incluíram? Está lá no artigo 24 dela. Olha só.
Artigo 24, parágrafo 1º. Na apuração do montante a que se refere o caput, devem ser consideradas as operações efetuadas por intermédio de cartões de crédito, cartões Privat e cartões de débito. As transações eletrônicas efetuadas por intermédio do sistema de pagamentos instantâneos. Pix. O Pix, gente, é de 2020. A instrução normativa, quando tem ali suas primeiras movimentações, 2008 2015. Como é que nada mudou? Claro que mudou, cabeçudinho. Então, pronto. Primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, vamos lá. Tem mês, eu vou jogar isso aqui fora agora. Tem mês que passou de 5 mil e mês que não passou. Como fica? Aí vamos ler a instrução normativa, o que ela diz quando passa e quando não passa. Aí vamos ler o artigo 15. Artigo 15. O artigo 15, parágrafo 2º, o que ele diz? Diz assim, ó. Caso sejam ultrapassados quaisquer dos limites estabelecidos no caput, as instituições deverão qual? Aquele de 5 mil e de 15 mil. As instituições deverão prestar as informações. Gente, não é você que vai enviar. As instituições deverão prestar as informações relativas. Quais instituições? De pagamento, financeira, administradora de cartão de crédito. Todo mundo vai entrar. Antigamente era que, ó, instituição financeira. Agora a de pagamento também entra, viu? Diz assim, então vamos lá. Deverão prestar as informações relativas a todos os saldos anuais e os demais montantes globais movimentados mensalmente, ainda que para este o somatório mensal seja inferior aos referidos limites. Ou seja, teve um mês que tu passou de 5 mil. Passou. Aí o que vai acontecer? Ele vai mandar o anual e o mensal. Ah, doutor, mas eu passei em 5 mil em janeiro. E aí, fevereiro, março, abril, maio, junho, não passou. E agora, o que vai acontecer? Ele vai mandar. Porque olha só, e os demais montantes globais movimentados mensalmente, ainda que para estes o somatório mensal seja inferior aos referidos limites. Ou seja, se tu não ultrapassar os 5 mil nos meses seguintes, não interessa. Ele vai enviar, porque teve um mês que você passou. Doutor, e ele vai enviar, vamos imaginar que eu passei 5 mil só em maio. Ele vai enviar, tipo, no caso, a partir de maio que foi, ultrapassou o limite. Ele vai enviar a partir de quando? Ali de lá, no parágrafo 3º, ó. Parágrafo 3º ele fala assim, ó. A prestação das informações de que trata este artigo abrangerá todos os meses a partir daquele em que o limite tenha sido atingido relativamente ao período de referência. Então, a partir daquele em que o limite tenha sido atingido. Então, se tu atingir o limite em maio, então ele vai enviar a partir de maio. Aí não interessa se nos meses seguintes tu ultrapassou ou não. Já vai enviar a partir de maio tudo e o acumulado anual e o mensal. Se foi a partir de janeiro, já vai enviar tudo até dezembro. Se em nenhum mês tu conseguiu passar de 5 mil, vai enviar só o quê? Só o anual. E eu já te mostrei isso aqui dentro dessa norma, que está lá no artigo 16. Ó. As entidades a que se refere o artigo 9 estão obrigadas a prestar as informações acumuladas anualmente, aí o parágrafo 1º, quando não forem atingidos os limites previstos no artigo 15. Então, já entendeu, né? Se em um mês tu atingiu, a partir daquele mês ele manda todos os relatórios mensais e o anual. Se em nenhum mês tu não atingiu, ele vai mandar só o anual. Tudo bem? Entendido até aí, né? Ok. Como saber que tenho que pagar imposto? No caso do YouTuber. Primeiro lá, o YouTube falou que recebe de 8 a 9. O cara tá bem. 8 a 9 mensal. O que acontece? Ele não está recebendo dinheiro. Aquele dinheiro, regra geral, paga o quê? Imposto de renda. Aí esse YouTuber ele pode receber como dois tipos de personagem, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então ele está recebendo, ele vai ter que pagar imposto. Aí ele é obrigado a declarar. Se ele declarar como pessoa física, ele vai pagar imposto aqui de 27,5%. Então, o que acontece? Gente, não é porque eu movimentei dinheiro que eu tenho que pagar imposto. Eu vou ter que declarar, eu sou obrigado a declarar se o meu rendimento no ano, qual ano? 2024, for superior a R$ 30.639,90. Isso aí, você que é CLT, lembrando, a empresa já recolhe o seu imposto. Agora, você que é prestador de serviço, tem que verificar também. Então, se esse caso aqui do YouTuber,
Se o mensal dele é de 8 a 9, multiplica isso aqui por 12. Bora botar aqui 8.000 vezes 12. Isso aqui dá quanto? Dá 80, dá 96 mil. Ele não passou do teto de 30, logo ele tem que declarar o imposto de renda dele anual. Mas, se ele quiser, ele pode fazer o carnê-leão. Na verdade, precisa fazer o carnê-leão disso aqui, já que ele não está declarando o anual. Ele recebendo como pessoa física, ok? Aí ele precisa fazer o carnê-leão. No carnê-leão, ele precisa recolher todos os meses o imposto disso aqui. Aí quando chegar no final, agora, por exemplo, tem que fazer a declaração, ele vai ver se tem imposto para pagar ou imposto para ser devolvido. Se ele receber como pessoa jurídica, ele paga um imposto muito menor. Vai isso aqui de 4% a 6%. Reduzir muito. Aqui ele paga 27,5%, aqui ele consegue pagar 6%. Então, o que eu aconselharia para ele? Abrir um CNPJ para receber como PJ. E no caso não seria um MEI, aqui seria uma ME, microempresa, ok? E aí talvez ele ficaria nessa faixa aqui de 4% a 6% aí, ok? Dependendo de como o contador vai conseguir fazer isso aqui para ele, certo? Agora, o caso da costureira. Então, a costureira, você que recebe aluguel, por exemplo, você que faz Uber e entende e faz como pessoa física. Você, se ultrapassar esse teto bem aqui de 30 mil, você tem que declarar aquela renda. Agora, você também precisa fazer o seu carnê-leão mensal, não só esperar o ano para poder fazer a sua declaração anual. Não, você tem que fazer o quê? O recolhimento mensal através do carnê-leão, porque você está prestando um serviço, ok? E aí, se tem um mês que você ultrapassou, o carnê-leão, por exemplo, é R$ 2.259,20. Se o seu rendimento mensal tributável é maior do que isso aqui, você tem que fazer o carnê-leão. Doutor, e no mês que não passei disso? Você faz, só vai mostrar que não tem imposto para pagar, ok? Então, se você recebe aluguel e o somatório do rendimento tributável é maior que isso, se você faz Uber e o rendimento tributável é maior que isso, você tem que fazer o carnê-leão. O caso da costureira, ela falou que ela recebe 1.500, né? Eu te pergunto, a costureira que recebe 1.500 vai chegar no teto? Não, não vai chegar no teto. Como ela não chega no teto, ela não é obrigada a declarar. A costureira chegou no teto aqui por exemplo, do carnê-leão? Também não. Então ela é obrigada a fazer? Também não. Mas a costureira precisa de uma declaração que comprove a renda dela. Qual seria essa declaração? A declaração de imposto de renda, ok? Ou se ela atender como pessoa física, ou se ela atender como, por exemplo, um MEI. Então, ela não vai ser obrigada, mas como ela precisa de um documento que comprove a renda dela, aí ela precisa, então, fazer uma declaração dessa daqui. Ou o carnê-leão todos os meses, ela vai fazer, mas ela não vai pagar imposto, porque ela não chegou no teto ali, vamos dizer assim, e aí ela também não vai chegar aqui. Mas ela tem um documento que comprove a renda dela, caso ela queira fazer alguma coisa. Deu para entender? Não significa dizer que você vai pagar imposto. Vai depender como é que essa renda entrou para você. Segundo, já tinha saldo na conta, entrou o Pix, como fica? Aqui, gente, é aquela novidade que eu falei para vocês em relação ao saldo, né? Deixa eu só botar aqui a instrução normativa. Instrução normativa 2219. Lá no artigo, parece que é o 15, ela fala assim, ó. A gente estava falando só sobre movimento, né? Mas nem tudo é só movimento. Também é o saldo. Deixa eu só botar aqui no artigo certinho. Ó, as entidades a que se refere o artigo 9 estão obrigadas a prestar informações relativas às operações financeiras mencionadas no artigo 10, caput inciso 1, 2, 8 a 11, quando o montante global movimentado, ó, montante global movimentado ou saldo em cada mês. Por tipo de operação financeira, lembra? A crédito e a débito. Então, gente, o que você tem que avaliar? Artigo 15 e artigo 16. Então, tu imagina, se tu tem um saldo na tua conta de R$3.000, esse saldo na tua conta está lançado como? A crédito. Você já aprendeu isso comigo. Quando for saída, é lançamento a débito. Então, ó, entrou depósito de boleto na tua conta, entrou uma TED, isso é lançamento a crédito, ok? Isso vai ser somado. Saiu dinheiro, isso é lançamento a débito, entendido? Então, vamos lá. Tu já tinha um saldo de 3.000, aí entrou na tua conta
Entrou quanto? Entrou 2.500 de Pix. Como entrou o dinheiro na sua conta? É a crédito. Vamos imaginar que você não fez nada, só tinha o seu saldo e entrou 2.500. Quando chegar no final do mês, quanto é que é o seu saldo? 5.500 a crédito. Olha só, o movimento global foi quanto? 2.500, correto? Então, pelo movimento, a tua informação seria enviada? Não, porque foi só 2.500. Mas o saldo, o teu saldo é 5.500. Logo, a tua informação será enviada a partir daquele mês em que ultrapassou. E já vai todos os meses seguintes também, por mais que os meses seguintes não ultrapassem 5.500. Deu para entender? E aí entrou quem? Instituição de pagamento também entrou agora, tá bom? Não é só mais instituição financeira. Então, mudou? Mudou. Qual é o medo da galera? Gente, aquela galerinha, sei lá, o tanto de gente que é Uber, que não faz declaração, tanto de gente que, por exemplo, sei lá, tem uma padaria que não é formalizada. Essa galerinha, gente, ela vai sofrer isso aqui. Por quê? Porque ela movimenta dinheiro no Pix. Aí, um grande abraço, todo equilíbrio e até o próximo vídeo.